Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam novamente bem-vindos ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, seu poder e graça, nosso sustento, nossa luz, nossa direção no meio desses dias desafiantes que todos nós vivemos. Uma alegria renovar aqui a nossa comunhão por este meio, por este veículo, que tem sido a nossa forma de contato, mas também, principalmente, de oração e de intercessão, e de como que nós temos conseguido caminhar nesses dias. A palavra de Deus nos ensina que, quando nós não avistamos alternativas, nós descansamos, nós confiamos e seguimos em frente, porque os sinais de Deus acompanham aqueles que creem. Foi assim na igreja primitiva, tem sido conosco. O caminho, de vez em quando, fica mais difícil, escuro, cheio de dificuldades e desafios, mas sempre na certeza, na esperança e na confiança de que Deus está conosco. Gostaria, nesta semana, em que nós ficamos muito atordoados, principalmente com as dificuldades vividas no estado do Amazonas, compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus que vem ao nosso coração. É um trecho da palavra de Deus que nos faz lembrar um dos diversos milagres de Jesus. E eu gostaria de trazer para você, para a nossa comunhão, para a nossa reflexão, neste fim de semana, a palavra milagre, em oposição a caos, fim do mundo e uma série de outras expressões que denotaram o desespero e a angústia de muitas pessoas, sobretudo nessa semana que terminou. Diz o trecho ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Queridos irmãos e irmãs, talvez você se pergunta: pastor, o que significaria milagre nesses dias? Nós somos metodistas e temos uma visão bastante crítica, racional e bíblica a respeito da palavra milagre. Veja bem que nos últimos meses esta palavra tem sumido um pouco, principalmente daquelas igrejas e daqueles pregadores que, no nosso entendimento, são espécie de exploradores da palavra milagre e da boa-fé das pessoas. Em tempos como os nossos, que estamos vivendo agora, irmãos e irmãs, falar de milagre é bastante complexo, porque todos os dias vemos pessoas perdendo a vida, vemos pessoas se sucumbindo. E perguntaríamos: cadê o milagre? Onde está o milagre, né? Onde está este fenômeno descrito pela palavra de Deus e que nós acreditamos, mas principalmente, onde está o milagre nos dias atuais na vida da igreja? Esta é uma grande oportunidade para voltarmos à palavra de Deus, à luz dos dias que estamos vivendo, e adequar o nosso conceito, a nossa concepção de milagre, aquilo que realmente milagre significa nas nossas vidas, e aquilo que talvez, né, tentando aqui fugir da deturpação que muitos pregadores fizeram
a partir do uso de conceito de milagre. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que nós acreditamos no milagre, nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos, né, principalmente no milagre da vida e daquilo que Deus faz conosco. Mas se você for ao texto, você poderá entender melhor a concepção de milagre, o modo como ele opera na vida das pessoas cristãs e até não cristãs, nós sabemos disso, nossas igrejas são frequentadas por pessoas que muitas das vezes não seguem a nossa fé, e essas pessoas são abençoadas. Então, a partir do texto que nós acabamos de ler, é possível descobrirmos algumas coisas importantes para o nosso conhecimento. Primeira coisa muito importante para os dias atuais, que está descrito neste relato, na cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, é principalmente a sua visão realista da sua enfermidade. Se você começar a ver bem o texto e ler com certa calma, vai verificar que esta mulher procurou todos os recursos que eram possíveis para primeiro se curar. E isto é muito importante nesses dias, porque não podemos ter uma visão de uma fé milagreira. Também não podemos ter a irresponsabilidade de fugir de tratamentos científicos, dos recursos dos quais nós dispomos. O texto está dizendo que ela procurou diversos médicos. O texto afirma que ela não conseguiu, para os recursos daquela época, resolver o seu problema de saúde. Mas o fato dela procurar esses médicos é um bom indicativo de que nós hoje não podemos ter uma atitude negacionista, não podemos ser cristãos que evitam médicos, que acreditam apenas em teorias milagreiras ou em medicamentos e curas e alternativas que não têm respaldo científico. Um cristão sábio, racional, protestante, ele vai buscar pela fé, sim, a cura, o fortalecimento, o modo pelo qual viver, conviver com enfermidades, mas um cristão responsável jamais deixará de procurar médicos. É o que temos ensinado, é o que falamos com os nossos irmãos e irmãs das nossas igrejas. Você tem problemas de saúde? Procure seu médico, procure sempre fazer check-ups, procure sempre avaliar a sua saúde, porque a sua fé simples não vai te garantir que você chega na fase adulta, na terceira idade, isento de enfermidades. É mentira quem ensina desse modo. Você precisa cuidar da saúde, você precisa ter hábitos saudáveis, você precisa frequentar o seu médico regularmente. Mas, quando os recursos de que são disponíveis não nos são suficientes ou a nossa saúde ainda precisa de cuidados externos, o poder da oração, o poder da fé são muito importantes. Aliás, amados irmãos e irmãs, nós protestantes temos esse hábito. Nós tomamos todas as medidas e alternativas que são do ponto de vista humano e buscamos em Deus forças para prosseguir. É aí que talvez entra e deve entrar a nossa concepção de milagre. Aquela mulher tentou os médicos, fez o que era certo, gastou recursos, pensou na sua saúde, mas ainda não estava livre de um mal, de uma doença que a atormentava, que a entristecia, que lhe tirava a alegria. Então, ela busca auxílio na fé. E é muito importante você ter em mente, principalmente a partir da palavra de Deus, que não é este ou aquele pregador, não é o pastor Aparecido, não é o pastor A, B, C ou D. O dom de cura, como muitas pessoas alegam, irmãos e irmãs, ele não é propriedade exclusiva de ninguém. O dom da cura, ele reside principalmente na fé de quem busca o auxílio divino. Olha que este é um dos milagres, talvez o único milagre descrito na palavra de Deus, em que a intervenção divina, ela ocorre sem a consciência. Repare no texto que a mulher, ela vence a multidão, ela se esforça,
Ela procura aproximar-se de Cristo e quando ela o faz, Cristo está de costas, Cristo não sabe porque tem uma multidão lhe tocando de todas as formas, mas o modo como aquela mulher toca Jesus é diferenciado. É o modo da fé, é o modo da certeza de que quando nós aproximamos de Deus, nós recebemos a sua virtude. Ela toca em Jesus e naquele instante ela é curada, ela tem a noção do que está operando nela, isso é também comum, como que o próprio Jesus percebe que alguém lhe tocou de modo diferenciado e especial. Veja que curioso, o milagre acontece sem Jesus ter conhecimento. E isso é uma grande certeza para todos nós, para nos aproximarmos de Deus. Você pode se aproximar de Deus, você pode buscar a cura, você pode buscar forças, você pode buscar graça, independente de onde você se encontra, independente da sua fé, da sua igreja, da sua confissão. O milagre, ele está aí para quem tem fé. E não depende de pessoas especiais, mas depende única e exclusivamente da sua fé. E é talvez a partir desta noção de milagre que nós voltamos do texto da palavra de Deus para os nossos dias, para percebermos, irmãos e irmãs, que enfrentamos um inimigo poderoso, principalmente agora nessa segunda fase da pandemia, em que o vírus se muta, em que a vacina demora por chegar, em que os nossos recursos são escassos. Veja quantas pessoas ficaram dependendo de oxigênios, de leitos nos hospitais que não têm, de médicos que já estão extenuados, enfermeiros sobrecarregados, fatigados e que talvez são insuficientes para a demanda. Neste momento, irmãos e irmãs, em que os nossos recursos são limitados, os recursos do poder público são limitados, os hospitais lotados, as circunstâncias difíceis, nós precisamos, de uma maneira responsável, de uma maneira sábia, de uma maneira de uma fé inteligente, realmente acreditar no milagre. Eu, você, nós precisamos acreditar no milagre. Não o milagre de líderes corruptos, não o milagre de charlatães, não o milagre de medicamentos alternativos que não têm respaldo da ciência, mas o milagre de que somente pela fé, a nossa fé, nós haveremos de vencer a pandemia, nós haveremos de vencer as dificuldades, nós haveremos de atravessar o mar extremamente revoltoso que estamos vivendo. Mas, acreditando em milagres, mas dentro de uma perspectiva cristã, bíblica, protestante, metodista, o milagre depende única e exclusiva da nossa fé. E acima de tudo, né, irmãos e irmãs, caminhando para o encerramento desta breve reflexão, nós já somos um milagre. Você estar vivo já é um milagre. Você ter alimentos na sua mesa já é um milagre, né? Nós, metodistas, não somos daquelas pessoas que ficam procurando fenômenos mirabolantes, né? Extravagantes, daquelas coisas teatrais, espetaculares. Ao contrário, viver a fé em dias difíceis já é um grande milagre. Portanto, tenha certeza disso, tenha certeza de que Cristo está aí para oferecer a sua virtude, o seu poder a todos quantos creem nele. Não importa se você estiver em casa ou no culto, ou mesmo se você estiver, Deus sabe lá, internado, né? Esperando talvez um leito, não importa onde você se encontra. Onde você estiver, clame pelo nome, pelo sangue do Senhor Jesus. E o milagre das nossas vidas continuará a acontecer. Mas, acima de tudo, já é um milagre estar vivo, já é um milagre vencermos tantas dificuldades. E se algumas pessoas preferem falar o caos, preferem falar fim de mundo,
nós, como cristãos, vamos falar. Milagres de Deus acontecem para aqueles que têm fé, para aqueles que são responsáveis, para aqueles que são sábios, né? Portanto, vamos tomar todas as precauções. Não vamos ter uma fé estúpida, ignorante. Perceba que muitas pessoas têm contraído a enfermidade por zombarem das medidas de proteção, por não usarem máscara, por ficarem em aglomerações, por desdenharem, por acreditarem em medicamentos milagrosos. Não existe esse tipo de medicamento, né? A enfermidade ainda é perigosa e para vencê-la somente tendo muita saúde. Mas nós vamos tomar todas as medidas, vamos caminhar com fé, vamos seguir em frente, vamos ser solidários e Deus nos dará a vitória. Porque temos sido e vivido e experimentado o grande milagre de Deus. Vamos nos inspirar pelo cântico e depois vamos continuar as nossas intercessões. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Graças a Deus. Tenho certeza, irmão e irmã, que você tem essa mesma convicção. Nós somos um milagre. Estamos vivos, estamos aqui, estamos todos unidos, vencendo essas dificuldades, tantas outras. Tenho certeza que você deva ter se lembrado de tantas outras circunstâncias da vida que praticamente tentaram desenganar você e você sobreviveu. Nós vamos
continuar intercedendo em favor dos nossos irmãos e irmãs, em favor daqueles que naturalmente estão sendo infectados. Isso é um processo natural da pandemia. Você não deve ficar desesperado, entristecido, chateado com isso. A pandemia vai avançando, ela vai acompanhando todo o restante da sociedade. E é por isso que a gente precisa vencê-la pela fé, pelas medidas de segurança, pelo uso da máscara, evitar aglomerações e tomar a vacina assim que ela estiver disponível. Nós vamos orar em favor da filha do nosso irmão Enéas. Ela se contaminou, está bem, está em casa, mas vamos pedir, interceder para que ela possa, com saúde e força, vencer a pandemia. Vamos orar pela nossa irmã Delvânia, que tem frequentado nossa igreja. Ela está fazendo, nesses dias, está aguardando a resposta de um exame, não sabe se está ou não infectada. Mas vamos interceder por ela, que vai guardar nos próximos dias o isolamento. Vamos agradecer a Deus pela vida da Adriana, continuar orando para que ela se fortaleça. Vamos também agradecer a Deus pelos familiares da Bianca, estão caminhando, né? E assim nós vamos prosseguindo, vencendo e sendo o milagre de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa família. Feche seus olhos. Deus querido, Pai Santo, nós te damos graças e te glorificamos, porque somos o verdadeiro milagre do Senhor. Te damos graças porque temos vencido inúmeros desafios e dificuldades. E estamos vencendo, talvez, este que provavelmente seja a maior dificuldade de toda a humanidade. Obrigado por nos sustentar e nos guardar até este momento. Estamos tomando todas as medidas e queremos que o Senhor continue a nos proteger. Mas se porventura, Deus amado, viermos a ser infectados, estaremos orando, queremos a tua proteção, queremos força, queremos essa virtude que brota, Deus amado, do rio da vida, do trono da vida que descendem de ti. Nós acessamos pela fé a tua virtude, essa mesma virtude que curou milhares de pessoas, mesmo até quando o Senhor não tinha ciência. Esta mesma virtude nós acessamos pela fé, para que por meio dela possamos estar fortalecidos, encorajados, para que por meio dela pessoas que estão hospitalizadas ou em casa, fazendo uso de medicamentos, sejam plenamente recuperadas para que voltem às suas atividades. Por isso nós oramos em favor da filha do nosso irmão Enéas, pedimos a tua graça, pedimos pronto restabelecimento, pedimos que o Senhor encoraje, sustente e, principalmente, fortaleça o psicológico. Oramos, Deus Todo-Poderoso, também em favor da nossa irmã Delvânia, fez o exame, aguarda os resultados, está em casa, guardando o isolamento, na precaução que é devida, que o Senhor possa sustentá-la, fortalecê-la, ampará-la, qualquer que seja o diagnóstico. Mas dá-lhe forças, dá-lhe saúde e continua a abençoar a vida da tua serva. Agradecemos ao Senhor pela recuperação completa da nossa irmã Adriana, agradecemos ao Senhor pela sua vida, que o Senhor continue a fortalecê-la e sustentá-la. Oramos em favor também, Deus amado, dos familiares da Bianca, que o Senhor possa também continuar, dar-lhes pronta e total recuperação. Oramos pela vida da nossa irmã Vicelita, todo o seu lar, pela vida da nossa irmã Gladys, da Ana Amélia, da Gabi, da Bia. Enfim, Deus querido, que o Senhor continue a nos sustentar, a nos proteger, a nos fortalecer. Oramos, Deus querido, em favor de todos os médicos e enfermeiros, que o Senhor continue a sustentá-los, fortalecê-los. Todos os profissionais da saúde estão aguardando, ó Pai, serão os primeiros a ser vacinados, mas, ó Pai Santo, demora a vacina. Portanto, nós te pedimos, dá-nos força, ó Pai, dá-nos este milagre de vencer essa pandemia com os poucos recursos que temos.
Estamos tomando todas as medidas, mas precisamos do teu poder, precisamos da tua graça. Faça um grande milagre na nossa nação, ó Pai. Queremos vencer, ó Pai. Precisamos da tua ajuda. Precisamos de solidariedade. Precisamos tocar nas tuas vestes e sentir o poder da tua virtude, o poder da tua graça, o poder da tua cura. Continue conosco, nos sustente toda a nossa igreja. Oramos por toda a família da fé, por toda a nossa sociedade. Oramos para um grande milagre, qual seja, ó Pai, a total superação desses dias de desafio, desta pandemia, para nós, para o nosso país, para toda a humanidade. É a bênção que nós te pedimos. É o milagre que nós cremos, é o milagre que nós somos, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Queridos irmãos e irmãs, uma boa semana, que Deus continue te abençoando, esteja protegido, faça aquilo que as autoridades médicas, aquilo que a ciência preconiza, vamos guardar as medidas de segurança e vamos estar orando uns pelos outros. Somos um milagre, por isso estamos aqui. Que Deus te abençoe, que Deus continue a te fortalecer e a te proteger em nome de Jesus. Uma boa semana. Usa-me, eu quero.